A apresentação da Thaís vai ser gravada, né, está sendo, já começou a ser gravada, então, para que todo mundo esteja ciente quanto a questões de direitos autorais e tal. É isso, então já fiz aqui, já falei demais, vamos deixar então aqui para a fala da Thaís, e depois a gente fica aberto para discutir, fazer perguntas, comentários, etc. É isso, obrigada, Thaís, é com você agora. Oi, gente, estão me ouvindo? Então, primeiro eu queria começar agradecendo pelo convite, dizer que não é porque eu estou aqui com vocês, mas realmente essa é uma das coisas que eu mais gosto, é o momento de debate, né? Infelizmente, a pandemia nos tirou um pouco isso presencial, que é o que eu sempre gosto muito em festival de cinema. Para mim, a melhor parte é essa, né? É poder conversar com as pessoas sobre o filme que a gente fez. Então, agradeço muito a oportunidade. E, bom, eu tinha falado com a Andrea antes, né? Eu não preparei exatamente uma apresentação, porque eu acho que o filme, por si só, já é um bom provocador, né? Então, eu vou falar um pouquinho de como é que surgiu a ideia, de onde eu vim, quem sou eu. E queria pedir para vocês justamente me perguntarem, até porque vocês vêm de um recorte de área que não é o meu, né? Eu não sou pesquisadora acadêmica, quero muito, mas sempre que eu me organizo para fazer mestrado, não consigo. Mas namoro muito com a antropologia há um tempão, assim, e acho que de alguma forma isso aparece no filme. E sei que os interesses de vocês estão muito relacionados com a coisa da língua, né? Então, quero muito ouvir as opiniões de vocês, perguntas, enfim. Então, só para fazer esse apelo de me perguntem. Mas então, deixa eu dizer para vocês, eu não sei se além do filme vocês me stalkearam, mas eu sou, de formação, eu sou jornalista, e desde que eu me formei, em 2006, eu acho, eu trabalho, na verdade, com audiovisual, acabei saindo do jornalismo diário, e trabalho especificamente com audiovisual. Eu estou num momento de transição, na verdade, era o que eu dizia sempre, que era, eu fazia muito mais montagem do que direção, sempre tive muita vontade de dirigir, e nos últimos 3 anos essas atividades estão bem parelhas, então eu sempre me confundo quando eu vou me apresentar. Mas eu comecei no meio como assistente de montagem, virei montadora, e agora estou conseguindo dirigir os meus projetos. Então, o Portunhol é meu primeiro longa-metragem. Vou contar para vocês como é que surgiu a ideia, porque é interessante. Na verdade, a ideia original não é minha. Eu era montadora do projeto, e aí a pessoa que teve a ideia, o argumento original é a Jéssica Luz, que é a produtora. E ela me convidou para dirigir, porque desde sempre eu sempre fui muito apaixonada por questões de latinidade, tenho um amor muito grande pela música latina, e ela achou que de alguma forma esse meu olhar ia contribuir para essa premissa de filme que ela tinha. Então eu entrei no filme realmente, assim, é interessante falar sobre isso, eu não sei como vocês estudam línguas, eu não sei o quanto vocês entendem um pouco do mercado audiovisual, mas num contexto de Brasil, é muito difícil um diretor não ser também o criador da história, né? Porque aqui a gente, infelizmente, não tem uma indústria, né? Então, a gente não tem um mercado que movimenta, assim, um diretor ser contratado para um trabalho que ele não seja o criador dele também. Porque se a gente não faz essa força, as ideias, a gente não tira filme do papel. Essa é a realidade. Isso é outra coisa interessante para vocês saberem. O Portunhol demorou 5 anos para sair do papel, o que é um tempo normal, tá, gente? De produção. É desesperador, mas é isso, fazer cinema no Brasil, porque demora para levantar grana, né? Não sei se todo mundo aqui viu, mas é uma parceria, é uma coprodução com a Globo. Então, também é uma coisa muito legal, porque também nos dá esse outro público, né? Que eu confesso, eu que venho do jornalismo, gosto muito, que é a galera de TV. Então, a gente não vai ficar só restrito à sala de cinema, ainda que também, nesse contexto ainda, pandemia, pós-pandemia, a gente não sabe como é que vai ser isso, essa retomada das salas de cinema. Mas eu fico muito feliz de saber que o nosso filme vai passar na TV também. Que eu acho que é onde está o público massivo do Brasil, né? Porque por mais que a gente tenha internet,
a gente gosta muito de enaltecer as maravilhas da internet, mas também a gente tem que entender a realidade do nosso país, né, que eu acho que uma porcentagem muito grande do país ainda não tem acesso a uma internet de qualidade, e uma coisa é ter Facebook, WhatsApp, outra coisa é conseguir assistir um filme, né. Então, ainda, a TV aberta é o meio principal de informação das pessoas, né, pro bem e pro mal, isso. Mas, enfim, dei essa volta aqui falando do portunhol, né. Então, quando eu entrei no projeto, eu não tenho a menor vergonha de dizer que, para mim, portunhol era falar português e espanhol errado. Então, eu passei por todo um processo de imersão, de tentar entender o que era essa interlíngua, e mais que isso, juntar essa reflexão com outra coisa que me interessa muito, que é falar de fronteira, né, justamente porque eu me interesso muito por latinidade, como eu falei para vocês ali no início. A minha maior dificuldade como realizadora foi como transformar um assunto que é invisível, que é a língua, numa coisa palpável. E esse foi o meu maior sofrimento durante toda a narrativa. E aí vocês devem ter visto que eu cheguei a uma conclusão, a uma solução que, às vezes, eu não sei se foi boa ou não, mas eu acho que ajuda muita gente, que alguns pedaços do filme tenham uma legenda literal. Eu não traduzo. Até eu acho que a versão que vocês viram é a versão que tem legenda em SRT, né? Então fica tudo, a fonte fica toda igual. Mas a versão que a gente entregou para passar na TV, para Globo, eu fiz uma legenda especial, que inclusive tudo que é portunhol está em itálico, que é para chamar bem a atenção das pessoas de que essa palavra, ela é uma palavra mesmo, eu não vou traduzir ela, porque não tem como traduzir, né? Que é o caso do pesco, rudia, né, que é uma coisa bem do Uruguai aqui, enfim. E a mesma coisa com... Também passei por esse processo em como aproximar as pessoas do Guarani, né. Eu não sei como é que é para vocês, eu não sei se todo mundo que está participando aqui é de São Paulo, mas aqui, eu sou de Porto Alegre, esqueci de dizer de onde eu era, né, sou gaúcha, moro em Porto Alegre, estou aqui agora, e pra gente, a gente tem uns... Não sei se proximidade é a palavra, mas a gente está acostumado a ver as comunidades Guarani, né? É uma etnia que circula muito aqui na cidade, mas é muito distante a questão da língua. As pessoas até podem ter escutado o Guarani em algum momento, mas grafia é uma coisa distantíssima, e eu achei importante reforçar isso também no filme, para mostrar como a gente não conhece. Então, eu também fiz questão de não traduzir, deixei em Guarani mesmo, porque eu acho que seria um aprendizado maior das pessoas lerem aquela palavra que elas nunca, que se elas só escutassem, elas não saberiam reproduzir, enfim. E, bom, nesse meu processo também de imersão, de tentar entender como é que eu ia transformar essa narrativa, eu acabei fazendo uma incursão para o bem e para o mal na vida acadêmica, assim, li muito artigo, li muita coisa de pesquisador sobre o tema, e em algum momento eu fiquei com medo de que isso fosse afetar a minha narrativa para o mal, né, porque eu justamente queria, eu falei para vocês, né, eu gosto muito desse público de TV, e eu acho importante a gente ser, também não sei se didática é a palavra, mas eu queria que fosse um filme acessível, né, porque eu não sabia nada de portunhol, fui aprender pesquisando para o filme, e me dei conta, eu fiquei pelo menos 1 ano pesquisando isso, então não posso querer que uma pessoa em 1 hora de filme aprenda tudo que eu aprendi no ano, né? Então também passei por um processo de depurar esse material e essa narrativa para também não deixar ele acadêmico. Foi um cuidado consciente que eu tive. Eu não queria fazer um filme acadêmico, não porque eu acho que isso seja ruim, de maneira alguma, mas justamente porque eu queria que outras pessoas conhecessem, e me acendeu essa luz, porque, bom, falei para vocês que a gente tem uma coprodução com a Globo, né, então a gente tinha esse contato direto com o pessoal que é do Rio de Janeiro, e eu fiquei bem impressionada de sacar que o entendimento de espanhol e de língua deles era muito diferente da minha, ainda que eu moro numa capital, Porto Alegre está muito mais próximo do Uruguai e da Argentina, né. Então a gente está acostumado com expressões como bueno, tem muita palavra em espanhol no nosso dia a dia. E para elas, eram 2 mulheres que estavam nesse processo de aprovação com a gente, sempre que alguém falava alguma coisa que não era português, elas não entendiam nada. Ou também tinham esse entendimento de que a pessoa estava falando errado.
né? Ah, fulano falou errado. Não é errado, isso é portunhol. E demorou um tempão para elas entenderem que elas estavam ouvindo portunhol. Ah, tá legal, mas aquele fulano fala errado, né? E o portunhol não vai aparecer? E foi daí também que eu tive essa vontade de deixar mais didático, menos acadêmico. E, às vezes, tem gente que acha isso um demérito da narrativa, no sentido de, às vezes, parece que explica 20 vezes a mesma coisa. Eu acho que sim, dei uma escorregada aí. Não dá para acertar tudo sempre, né? Mas eu acho que foi bom. Eu fico muito feliz, assim, que tem dois públicos, né, desse filme que é muito legal. A galera da fronteira, que ficou muito feliz de se ver no filme. Primeiro porque fronteira, no geral, é um tema sempre pesado, né, em narrativa. Quando se fala de fronteira, é sempre sobre contrabando, violência. E eu fui lá justamente querendo falar de outra coisa. Não queria abordar essas questões, então as pessoas ficaram muito empolgadas de ver, de se enxergar no filme, né. E o outro público é essa galera que me dá um retorno muito legal de, nossa, eu nunca parei para pensar que existia, que isso era uma interlíngua, que isso não era falar errado, que existe toda essa cultura rica na fronteira, né, enfim. E... Nossa, eu dei uma volta, não pensei num fechamento. Mas, e assim, e eu aprendi muito, sabe? Falando agora de processo de realizadora, né? Falei para vocês que eu vim da montagem. E eu sou professora também de introdução ao cinema em cursos livres, ainda não na universidade, pretendo um dia. E eu sempre digo para os meus alunos que eu acho que uma grande escola de aprender a dirigir, as possibilidades são múltiplas, né? Mas eu acho que uma grande escola é vir da montagem, porque quando tu monta, edita o filme de outras pessoas durante muito tempo, tu aprende com os acertos e principalmente tu aprende com as coisas que não dão certo, né? Então, eu tenho, como diretora, um processo muito de montar o filme na minha cabeça. Conforme eu vou gravando, eu já vou mais ou menos entendendo como é que as coisas vão se encaixar. Por mais que quando eu chegue, de fato, na ilha, muita coisa mude de lugar, tem um penso nesse fazer fílmico. E o Portunhol é muito louco, porque ele foi um processo um pouco desesperado para mim, porque eu gravei muito mesmo. Eu devo ter entrevistado mais de 50 pessoas. Foi um processo de riscar muita gente mesmo. E eu gravei muita gente porque eu não conseguia enxergar como é que eu ia juntar esse monte de fronteira diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, num filme que fizesse sentido. E principalmente como é que eu ia acabar esse filme, porque não era uma historinha com início, meio e fim, né? Não estava contando a história de um personagem que nascia, tinha uma vida incrível e morria. É assim, é um filme sobre língua. Como é que eu termino isso, né? Então, eu aprendi muito como realizadora mesmo, fazendo ele, assim, de me entender meu processo, aprendi um processo novo de trabalho, que é isso, né? Não quer dizer que vai dar certo sempre, mas ainda bem que deu nesse. De não necessariamente eu preciso saber tudo antes, né, de chegar na ilha. O material falou comigo, né, em algum momento ali. E acho que isso, por enquanto. Posso seguir palestrando, se alguém quiser fazer alguma pergunta. E aí, pessoal, vocês já querem que já tem perguntas a fazer? Aqui tem o pessoal que escreveu no chat, não sei se você viu, Thaís. Eu abri aqui. Que estão querendo já a segunda temporada do Portunhol. Eu também quero. Aliás, isso é uma coisa, né? Eu, na minha ingenuidade de primeiro filme, eu queria muito ter ido até a Venezuela, né? Eu queria ir em todas as fronteiras com os nossos vizinhos hispanohablantes. Mas o nosso filme é realmente de muito baixo orçamento, então tive que cortar minhas asinhas. E aí só deu para ir até a Bolívia. Mas quem sabe numa segunda temporada, né? Faltou Peru, Colômbia e Venezuela. Ó, super concordo, assim. Eu apoio a segunda temporada. Quero muito. Aí acho que de comentário até agora, o pessoal elogiando que estava querendo a segunda temporada. Aí a Grace aqui fez o comentário, estava viajando no seu relato. Quer comentar sobre a sua viagem, Grace?
Pode falar, fica à vontade. Vou falar assim, estava aqui super compenetrada, seguindo o seu histórico, né, de montagem, e pensando, né, em todo esse material que você compilou e no esforço que né, recortar, e como o recorte ele traz realmente a essência daquilo que você quer mostrar, né? O filme é muito bonito, eu achei muito interessante, e enquanto eu fui assistindo, eu fui pensando em como você conseguiu nessa seleção e nessa montagem, né, contar com a língua todas as relações que existem entre línguas, né, territórios, territórios, pessoas, identidades, né? E aqui, descobrindo agora que você é do Sul, acho que a minha pergunta é um pouco sobre como você se descobriu, assim, na sua identidade desse portunhol, né? Em que espaços, em que identidades você se viu mais, se isso foi privilegiado no seu recorte, ou não, me viu mais aqui, então deixa eu colocar outra coisa para que abranja, ou, né, atinja outras pessoas também. Enfim, um pouco por aí, queria que você comentasse. E obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente hoje. Não, que isso, eu que agradeço. Guria, então, boa pergunta, sabe que isso foi um processo, né, tanto me repensei como realizadora, como isso aí que eu estava falando de ter que entregar pro acaso, né, o que ia acontecer com esse filme que eu estava fazendo, e total me repensei na minha latinidade, de me entender, fiquei pensando muito, bom, acredito que todo mundo aqui viu, não vou dar spoiler para ninguém, né, que para mim, a entrevistada que fecha o filme, que é a Suzana, que fala de o que é, quem foi que disse que a gente é latino-americano, né? O que é isso? Eu me lembro de ter terminado as filmagens muito com essa pulga atrás da orelha, de repensar esse meu entendimento de latinidade, assim. E questionar até essa coisa de me sentir mais latina do que brasileira, sabe? Claro que a gente reconhece que tem essas diferenças, né, locais, a gente pode ir no mínimo, né, desde de entender ritmo, de entender sabor, até questão culinária, por exemplo, né, me dei conta de várias coisas que eu rechaçava, no sentido de gosto mesmo, assim, decidi que eu não gosto disso aqui, e fiquei pensando, por que eu não como isso? Sabe? E entender que isso tem toda uma construção cultural, enfim, o filme fez assim no meu cérebro. De repensar como a gente... Construção social no sentido amplo, né? A gente pode aplicar isso em várias perspectivas. Temos aí a construção social de gênero e a construção social de cultura, né? O que te define no mundo, né? E sacar que a gente reproduz vários preconceitos super automático e acha que a gente não é preconceituoso, né? Com os bolivianos foi muito isso, assim, eu não consigo me lembrar, claro, assim, de alguma coisa que eu fiz específica. Não me acho uma pessoa preconceituosa no sentido estrito do termo, mas me dei conta, me relacionando com aquelas pessoas, que eu tinha vários pré-julgamentos. Quando tu vê uma pessoa dizendo, isso é boliviano. O que isso quer dizer? Sabe? O que eu quero dizer? Que pacotes vêm introjetados nesse meu entendimento de um fenótipo boliviano? E, enfim, estou aqui viajando, né? Mas eu gosto muito, eu falei para vocês, né, que eu tenho uma proximidade, um namoro com a antropologia, e é da antropologia que tem esse conceito, né, o conceito de alteridade, né, que a gente se reconhece na diferença. E eu acho que fazer o Portunhol foi um processo intensíssimo de ficar me questionando o tempo inteiro, assim. E eu acho que de alguma forma eu consegui colocar isso nas perguntas que eu faço para as pessoas, né? Era mais... É louco, né? Claro, no jornalismo eu acho que não se ensina mais isso, mas na minha época
o pessoal falava muito de isenção. Espero que tenham parado com isso, porque a gente sabe que é uma mentira, né? No sentido estrito do termo, sempre tem um ponto de vista, a gente sempre fala de um lugar. Então, eu acho que eu fiz esse filme tentando falar desse meu lugar, né? Tipo assim, quem é a Thaís Latina? Então, eu acho que sempre interagir com as pessoas, tentando me entender. E eu acho que fica mais honesto. Talvez não fique tão legal e interessante e artístico, mas foi um processo de tentar me entender nessa latinidade, e confesso que, assim como o final do filme não chega a nenhuma conclusão, eu também não cheguei a nenhuma conclusão, mas me baguncei bastante de me entender nesse meu... Eu acho que eu me considero mais sudaca, esse é o termo, né? E é louco, porque o sudaca, agora eu não me lembro quem é que usa esse termo, os espanhóis, né? O espanhol europeu chama de sudaca, quem é nós, terceiro-mundistas, num sentido pejorativo, né? E eu adoro esse termo, tenho muito orgulho de dizer que eu sou sudaca, então eu acho que o meu conceito de pertencimento deu uma expandida, talvez, nesse sentido. Legal, obrigada, Thaís. Não, eu só lembrei aqui, quando você estava falando, e você falou sobre o Rio Grande do Sul, né? Eu tenho uma amiga que hoje em dia ela é professora de sociologia, esqueci o nome da faculdade onde ela dá aula, a Caroline, e ela é gaúcha, né? E aí ela ia fazer, eu a conheci quando eu estava fazendo doutorado, ela também, a gente fez uma disciplina junto e nos tornamos amigas. E ela precisava aprender espanhol para ir para a Bolívia fazer trabalho de campo, porque ela é antropóloga. E aí eu dei algumas aulas para ela e tal, mas era engraçado que ela dizia, não, porque eu sou lá do sul, né, como dizia meu avô, a gente fala, como é que é? Espanhol de... qual era o nome que ela usava? De vanguarda, isso, que o poder dela falava, não, porque aqui a gente fala espanhol de vanguarda. Enfim, eu achei muito legal você falar dessa diferença, né, o que é a relação com a língua espanhola, dependendo de que lugar você está, né, do país, né, que no sul é isso, né, no Rio Grande do Sul, e boa parte dele, né, porque é um estado gigante também, né, não tenho noção de tudo, né, mas assim, de estar tão na fronteira, né, de muitos símbolos, né, da cultura gaúcha são compartilhados com a cultura uruguaia e argentina também, né? É como eles dizem que o entreverado, né, tanto que isso é uma expressão que a gente usa aqui, tava um entrevero, e aí eu descobri que isso é portunhol, não sabe o quê? Então a Etel não está aqui, não pôde vir, infelizmente, ela estuda entreverado, né? Ela faz uma pesquisa sobre isso, a pesquisa última dela, ela estudou sobre a produção artística em entreverado, né? Que tem muitos artistas ali na fronteira que produzem literatura, produzem música, né? Em entreverado, ou portunhol, aí tem toda essa discussão, tem uma discussão muito grande ali na fronteira com o Uruguai, enfim, que é a que eu conheço por conta do trabalho da Etel, eu não sei o que acontece em outras regiões fronteiriças quanto a isso, de algumas discussões de tentar gramaticalizar o portunhol, né? Mas é muito legal que no filme, eu esqueci qual é a pessoa que fala, é um brasileiro, de alguma coisa de Eggs. O Douglas Eggs, que é o conhecido, o portunhol selvagem, que ele fala, né? Super interessante, né? Tem muita gente que produz em portunhol selvagem, né? Virou até um conceito, assim. Mas ele diz que há tantos portunhóis quanto falantes, né? Que, na verdade, então, não é uma língua organizada, né? Cada um tem o seu portunhol, dependendo de com outras línguas você se relacionou, né? E, enfim, eu acho super interessante essa discussão, assim, aí, enfim, eu só lembrei tudo isso porque eu lembrei do espanhol de vanguarda, da Caroline, da minha amiga, do avô da Caroline, que falava espanhol de vanguarda. Tem muita palavra, a estância, né, estancier, tem tanta coisa que se usa... Eu descobri também que a minha avó, que é de Bagé, que é a região da fronteira aqui, dizia pesco. Que aí eu descobri que isso é portunhol, né? Eu só achava que a minha avó falava errado. Pesco é pêssego, não é nem pêssego nem durazno, é pesco.
Nossa. E é uma coisa que aqui a gente fala também, às vezes. Então, é muito... Foi um processo de descoberta de origens também, né? Minha, assim, fazer o filme. E é legal isso que tu trouxe, Andréia, porque um conflito que eu tive também com a coisa da narrativa foi porque, assim, o portunhol do Uruguai, da fronteira com o Uruguai, ele tem uma formação muito particular, né? Porque aquela região do Uruguai, no Tratado de Tordesilhas, foi aquele estica e puxa, né? Aquilo ali era Brasil, não era Uruguai, virou Brasil. Então, o portunhol, ele tem uma formação por uma questão política geográfica muito específica, e ele tem sido muito estudado, né? Então, tem muito material acadêmico, e as pessoas também falam sobre isso. Então, eu fiquei com medo de, talvez, tentar dar... Eu fiquei com medo do peso que eu ia dar para isso, em relação às outras fronteiras em que esse portunhol também está ali, está posto, mas talvez não está tão estudado, né? Não. Sim. E eu acho que eu consegui, de alguma forma, equilibrar, também porque cada fronteira ali com o Uruguai é um espanhol diferente, um portunhol diferente, né? Eu fui em Santana do Livramento, Rivera, mas tu vai em Quaraí, em Azor, é outro tipo de relação, né? Exato. Então, isso foi uma preocupação que eu tive, mas eu acho que no decorrer, essa vontade também de misturar. Porque, eu vi aqui, acho que a Karine perguntou como é que foi o processo de gravação, né? Então, vou contar para vocês. Eu fiz tudo de van, louca. A primeira vez, nós éramos 4 pessoas na equipe, o produtor, o fotógrafo, a pessoa do som e eu, e o motorista. Então, a gente fez em 2 etapas. A gente foi primeiro para Rivera, Santana do Livramento, que é 8 horas de Porto Alegre. Ficamos lá uns 4 dias, voltamos para Porto Alegre e depois a gente foi até Corumbá. Foram 10 dias de van. Então, assim, esses encontros que vocês veem no meio do caminho, eles são reais, tá? Eu não encenei aquilo. Inclusive, a estética de entrevistar pessoas dentro do carro não foi pensado, foi necessidade. Foi um dia que a gente chegou, a gente estava atrasado, porque o fotógrafo passou mal, a gente perdeu um dia num pronto-socorro, porque ele comeu um negócio estragado. Então, a gente chegou atrasado para a entrevista, a pessoa tinha que ir embora. Eu falei, vamos entrevistar ela na van, azar. E aí acabou sem que... Esse era o meu desespero no processo de fazer. Gente, o que eu vou fazer? Como que eu entrevistei uma pessoa dentro da van, entendeu? E foi uma entrevista incrível, que é com a Suzana, que é uma das entrevistas que eu gosto mais, assim. Ela é professora e foi de um didatismo, assim. Nossa, assim, não sei se eu vou encontrar a Suzana de novo, mas obrigada, Suzana, onde você esteja. E é louco como isso funcionou a favor do filme, né? Ele virou um filme de viagem mesmo. E aí, quando eu cheguei e um filme de encontro, né? E aí, quando eu levei para a ilha de edição, eu resolvi misturar tudo. Eu não quis fazer uma viagem cronológica, para também justamente não fazer isso que eu estava comentando antes, de não priorizar, não parecer que um portunhol era mais importante, porque era mais estudado academicamente do que o outro. Era justamente... E acabou que essa coisa de misturar também os lugares, tem uma hora que tu já não sabe mais onde tu tá, né? Tem um monte de gente que me diz isso. Falei, que bom, era isso que eu queria, porque eu justamente não queria priorizar. Quando tu te dá conta que, de uma certa forma, todas as fronteiras são um pouco parecidas, né? Quando tu vai colocando elas em relação, assim. Então, no fim das contas, essa decisão de montagem, acho que ajudou o filme. Diga. Dá uma pergunta, uma coisa que eu pergunto, antes, eu estou aqui furando fila, né? A coordenadora está dando carteirada. Não, é porque tem a ver com o que você falou, que é como o processo, né? Uma coisa que me chamou a atenção é de você aparecer na filmagem, né? Algumas vezes você aparece, algumas não, meio Hitchcock, assim. Como é que você fez? Porque aí você... Foi uma decisão sua, né? Na hora de editar, você podia retirar, né? O que você foi pensado? Por que você decidiu se colocar? Então, o aparecer, a filmagem, como eu falei, assim, era meio senta o dedo nesse REC.
Isso é outra coisa interessante, assim, o fotógrafo era um menino bem jovem, ele continua sendo jovem, né? Ele tem 25 anos agora, acho que ele tinha 21 quando ele foi fazer o filme. Ele foi indicado por um amigo, que era professor dele na faculdade, e ele é um menino muito, assim, profissional, maravilhoso, mas ele estava começando. Então, ele vinha com um hábito de filmar na faculdade, de estar acostumado a ter sempre ambientes controlados, né? De, então posso botar minha câmera aqui, vamos ver se a luz tá boa. E no contexto, documentário no geral, não é muito assim. E no contexto que a gente estava fazendo, a gente tinha 9, 10 dias para gravar, não dava tempo de ficar pensando num plano incrível. Então, a minha orientação para ele foi assim, ó, grava tudo. Não importa, se eu estiver falando com a pessoa, grava. Grava, porque em algum momento eu vou usar. Eu sofri depois na montagem. Mas achei melhor ter mais material do que depois ficar desesperado sabendo o que eu ia fazer, né? E aí o montador, na verdade, que eu não montei, né? Eu me meti em várias coisas, porque foi inevitável, né? Como eu venho da montagem, acompanhei, assim, do ladinho. Ele decidiu me colocar em alguns lugares, assim. Eu fui bem relutante nos primeiros cortes, assim, disse, pode me tirar, me tira, me tira. Tinha bem mais eu aparecendo. Mas depois também, num contexto de antropologia, assim, eu achei que fazia sentido aparecer em alguns momentos que tu sabe quem é a pessoa que está perguntando, né? É uma câmera viajante, mas tem um olhar, tem uma pessoa, né? Então as pessoas sabem que é uma mulher branca, tenho mais ou menos uma ideia da minha idade, então acho que isso de uma certa forma adiciona, não sei se honestidade é a palavra, mas tu dá um pouquinho mais de informação para a pessoa saber quem é que está provocando essa narrativa, né? Então, foi o montador que botou e a gente fez um meio termo ali, eu tirei bastante coisa, mas achei legal, achei que era um dispositivo que era interessante para o espectador. Legal. Obrigada, Thaís. Aí tem o pessoal aqui na fila. O Marcos pergunta, material que sobrou, entre aspas, não dá para o próximo filme? Então. Difícil saber. Uma das nossas ideias era fazer uma série, né? Mas acaba que é isso. A gente gravou 9 dias intensamente, mas também muita coisa não ficou tão legal, porque, né, isso, gravamos correndo. Eu não fui pesquisar antes, né? Isso foi outra coisa, assim, que pro bem e pro mal. O ideal de um documentário, né? Tu vai no lugar antes, tu conhece as pessoas e tal. O meu foi assim, às cegas. Então, eu dei muita sorte, porque todas as pessoas que eu entrevistei foram incríveis. Inclusive, tem os meninos que são malabaristas. Aquilo a gente estava gravando uns muros que tinham umas coisas escritas em portunhol e eles estavam lá e eu fui entrevistar, entendeu? Nem sei onde eles andam. Mas... Então, eu não sei, tudo depende do que a gente pensaria em fazer. Eu tendo a dizer que eu acho que não. Como montador, eu acho que a gente selecionou o que tinha de melhor. Inclusive, o filme tem uma versão de 55 minutos, vocês viram, é de 70, né? Que eu até prefiro mais. Eu acho que uma narrativa reduzida é mais palatável, sabe? Eu acho que a gente disse tudo que tinha para dizer naquele tempo, então acho que não. Legal. A primeira que eu assisti, a do festival, era nesse tempo. 70, né? Mais curtinha. Vamos lá. Aí aqui tem uma pergunta do Michel. Sobre isso, aí eu não sei o que é isso, Michel. O isso é sobre a continuação, eu acho que é isso, que ele se refere, o pessoal estava falando de fazer o Portunhol, né, segunda temporada, eu acho que era isso. Sobre isso que eu gostaria de perguntar, se tinha sido uma decisão em não falar sobre as regiões fronteiriças com a Venezuela e o Peru, quando se selecionaram esses, quando você selecionou essas cidades, né, que entraram no filme. Falta de dinheiro mesmo. menos não foi criativo, foi financeiro mesmo, o recorte.
Recorte financeiro. Exato. Aqui, Luiz. O que me chamou muita atenção foram as músicas ao decorrer do documentário. Até dancei junto. Como é que foi essa seleção das músicas? Cara, na verdade, assim, a música tem a do Tchaleco, que é maravilhosa, aquela cúmbia, incrível. Que é tudo, né? Cúmbia, que é uma coisa super da região aqui, e que fala sobre essa coisa de ficar atravessando de um lado para o outro, né? E o resto das músicas é composta por uma dupla de amigos que eu tenho aqui, que é o Bruno Médio e o Lucas Kinoshita, que é japonês, mas é o cara da percussão. Olha aí a mistura maravilhosa. E é massa, assim, os guris agregaram muito pro filme com a questão da trilha. Eu acho que fez toda a diferença em ajudar a carregar o ritmo e tudo. E foi, o mérito é totalmente deles, assim, a gente entregou o corte e não tinha nada de trilha, a gente não botou nada de trilha de referência e eles acrescentaram, assim, então foi um processo bem legal de trabalho em equipe. Legal, Thaís. Aí vinha da Karine, que você já respondeu, aí o Gustavo tinha uma pergunta. Você quer falar, Gustavo, a pergunta? Eu quero. Estão me escutando? Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer, que eu gostei muito, muito, muito do filme. E você comentou, né, que às vezes é difícil transformar o invisível em algo palpável, né? E uma coisa muito legal do cinema, né, é justamente isso. Muitas vezes o cinema consegue que as imagens falem, comuniquem muito, né? E a cena que eu mais gostei no filme é uma cena que aparece 2 vezes, até nos minutos 53 e 57, eu até voltei para ver de novo, que é a cena, primeiro aparece um desses marcos de concreto, com umas crianças brincando em cima, e tem uma corda pendurada, né? E as crianças estão ali brincando, depois de uns 20 segundos entra um cavalinho, né? O cavalo entra na cena, a câmera está estática e entra um cavalo na cena. O cavalo entra, né? E aí você descobre, né? Porque primeiro você vê uma corda ali, você não sabe. Eu achei que as crianças iam brincar com a corda, alguma coisa. O que é uma corda num marco, né? E depois você começa, será que é o cavalo que está amarrado, não, né? E depois, alguns minutos depois, essa cena volta e aí você vê melhor que o cavalo realmente está amarrado naquele marco, né? E eu entendi aquilo, né? Enfim, como, bom, pensar o que é esse marco, o que é essa fronteira, o que são esses territórios, né? Para que serve esse marco, né? Serve para amarrar o cavalo. Então, eu achei muito, muito boa essa cena, assim, né? Obviamente, uma cena mais literária, inclusive, assim, mais artística, né? No meio do documentário. Não que seja a única, mas eu achei a mais artística, assim. E aí eu fiquei muito curioso para saber, nossa, como é que vem essa cena, né? Foi por acaso? Como é que foi tudo isso? Então, aquela cena é presente do Deus do documentário. Porque foi o seguinte, a gente fez todo um trajeto com o delegado da cidade, na época, que era esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, ele tá no filme, né? Ele fala dessa coisa da fronteira, e a gente tinha passado por ali com ele. E eu não sei se tu te lembra que ele fica mostrando, assim, lá naquela casa. E aí ele não quis descer, porque ele disse, aqui já teve um problema, a gente teve um problema justamente naquela casa, que aquela história que ele contou era real, né? Teve um problema de tráfico, que daí os caras tentaram pular o muro, e o muro é Brasil, mas dentro da casa era Uruguai, e ele disse, não quero descer aqui para eles não acharem que sabe, que tem a ver com investigação, nem nada. Então a gente deixou ele depois na delegacia e voltou ali, porque eu queria fazer uma imagem sem ser de dentro da van. E aí a gente colocou a câmera ali, o cavalo já estava, e de repente as crianças viram e apareceram. E, sabe, viram a câmera e vamos ficar aqui, né? Eles nem nos perguntaram nada, ficaram subindo em cima do marco, e eu deixei a câmera rodando. A gente ficou ali uma meia hora. Aquela brincadeira ficou horas ali. E foi assim que surgiu, assim, não foi nada combinado, encenado. O cavalo já estava. As crianças foi brinde do Deus do documentário. E é super simbólica, que é isso, né? Tanto o cavalo que está amarrado
naquele marco que é um pouco inútil mesmo, né? Quanto essas crianças que ficam brincando nessa fronteira imaginária, né? Que aqui no Uruguai o pessoal chama, né, de linha imaginária mesmo. Isso é um termo comum mesmo que eles usam. Ah, obrigado. Não, que isso. Adorei o documentário. É. Aí o Michel fez aqui uma observação, o trecho final do seu documentário me fez pensar na canção Maldito Sudaca, da banda chilena Los Prisioneiros, não sei se você conhece. Você não conhece. Não conheço, mas provavelmente deve ser fazendo piada sobre isso, né? Os chilenos têm uma questão com o sudaca, né? Porque eu não sei se eles foram xingados muito com esse termo, porque aquele rapaz que dá a entrevista no filme era chileno. Tanto que ele se apropria do termo, sim, a gente é sudaca, com orgulho e tal. Então, não sei, não entendi, assim, exatamente o contexto do Chile com o termo, mas eu sei que na Europa se usa pejorativamente, né? Eu estive na Espanha, eles usavam muito falando assim, né? Uhum. É legal essas reapropriações, né? Que nem queer, que era um termo pejorativo e depois virou, a comunidade assumiu. Eu acho que é muito legal porque transverte, né? Então, aquilo que era negativo vira positivo. Eu acho muito legal esse tipo de quando isso acontece, né? Esses fenômenos. Aí a Daniele fez aqui uma observação bem grande e tal, né? Vou ler porque está gravando, então para as pessoas saberem. Olá a todos e todas, peço desculpas porque, na verdade, eu nem sei em qual contexto vocês trabalham. Sou professora da rede pública, vi a chamada no Facebook, não fazia a menor ideia do que era um Charlas e me inscrevi para descobrir. Estou aprendendo bastante, daí não sei se minha pergunta é desencontrada, mas eu não consegui entender muito bem porque aparentemente as pessoas dos países vizinhos se esforçam mais para falar português do que nós para falarmos espanhol. Então, isso é uma coisa que aparece no filme, né? E é uma reclamação, assim, eu botei uma coisinha, mas todo mundo que não era brasileiro reclamou que brasileiro não se esforça para falar espanhol. Mesmo, assim. E é muito louco perceber que a gente tem um pouco essa relação imperialista com os nossos vizinhos, né? Assim como é os Estados Unidos com a gente reproduz um pouco isso, até em termos musicais, né? Eu fico impressionada de como a nossa música consegue transpor, né, essa barreira cultural, sei lá, Roberto Carlos, amplamente escutado no Peru, fiquei chocada, fui para Lima e ele toca no ônibus. E aqui as pessoas têm dificuldade de ouvir, se bem que agora, verdade seja dita, eu tenho a impressão de que tá tendo uma aberturinha um pouco maior para latinidades no estilo cúmbia, alguma coisa mais dançante, assim. Mas se não é português, bom, a gente passa isso com o cinema, né? As pessoas ainda preferem muito mais ver um filme dublado do que ver um filme na língua original, né? Então, não sei dizer exatamente, não sei se tem um estudo sobre isso, mas eu acho que tem uma relação econômica, né? Ainda que o Brasil, bom, a América do Sul toda, né? Estamos ralados aí na economia, mas eu acho que num contexto sulista, a gente ainda tem uma das economias mais fortes, então talvez por isso role um pouco talvez o brasileiro sempre está na fronteira num contexto de comprador, né, estou aqui fazendo compras, então vocês que se adaptem a mim, mas isso é puro achismo meu, mas isso, ao longo, todos os entrevistados que não eram brasileiros reclamaram disso fortemente, assim, brasileiro não fala espanhol, entende e responde em português. Fica aí o aprendizado para nós. É interessante ter aquela cena da República, né? Que a menina fala lá em Foz doIguaçu. Sim, a briga das amigas ali se entregam, né? Você que falou que queria que eu falasse português, não, mas isso vai fazer. Aí a gente vai se acostumando, né? Não sei o quê. Dentro do contexto da UNILA, né? Exato. Que tem essa proposta de integração e tal, a galera não estuda. Mas é processo, né? Eu acho eu descobri a UNILA fazendo pesquisa para o portunhol e fiquei apaixonada pelo projeto, assim, é muito incrível mesmo que eles se propõem. E claro, como todo projeto que está no início,
tem questões, tem problemas, né? Até porque projeto no papel é uma coisa e quem faz o projeto real são pessoas, né? E as pessoas são diversas, então também tem um processo de apropriação do conceito que toma tempo, né? Nós temos algumas colegas que dão aula lá e falam bastante, dão aula de espanhol, né? Sim. Falam bastante sobre isso. Legal. Aí a Glauci fez aqui uma outra observação. Eu achei super interessante aquela cena em que a Suzana está falando na ponte que a fronteira não é estanque, é um lugar de trânsito, de passagem, e uma pessoa pede para passar. E a Suzana permite. Ilustrou o que ela estava dizendo. De novo, o Deus do documentário. A nosso favor. E é muito louco isso, assim, porque na hora eu não me dei conta. Foi o montador que viu essa cena e disse, tu viu isso aqui? Eu nem me lembrava mais, já que ela foi a última diária de gravação, eu já tava assim, ó, arrancando meus cabelos. Que legal, né? Isso é muito bom quando acontece. Aí a Daniele concorda que foi muito bonito. Aí tem Evelyn. Thaís, me identifiquei muito com o seu relato sobre sua identidade, essa questão de pertencimento. Isso traduz muito bem o que é se permitir se enxergar no outro. Passei por um processo parecido quando ajudei a produzir um documentário que aborda algumas histórias de imigrantes e refugiados que vivem na cidade de São Paulo. Foi um processo muito especial de justamente quebrar a barreira da territorialidade. Não sei se você quer fazer algum comentário. Eu vou falar, assim, do que me motiva fazer cinema, né? Especialmente documentário. Não sei se vocês têm o hábito de ver filme, assim, ou é mais no contexto acadêmico. O meu santo padroeiro é o Eduardo Coutinho, né? Que é um grande expoente do documentário brasileiro, falecido já. Mas ele era um cara que era muito curioso, né? Dava para ver que, assim, os processos de entrevista dele são muito incríveis. E eu acho que eu bebo um pouco nessa fonte, assim, mas daí, de novo, falando que me motiva, né? Eu gosto de conhecer gente, e eu acho que também quando tu te coloca à disposição de conhecer de verdade, tu automaticamente também tá te reconhecendo, né? A gente não é a mesma coisa sempre, então eu acho que para mim, o que me motiva a fazer cinema é isso, estar em constante processo de questionamento de quem sou eu e quem sou eu em relação a esses filmes que eu tô fazendo. Então, tô aqui, eu viajando também. Muito bom. O Canções é dele, não é? Sim. Nossa, esse filme é animal, né? Eu acabei, assim, acabada. É muito louco esse programa, que ele põe as pessoas, assim, eu vi a Canções, acho que tem outro que eu não lembro, que é com atrizes, e você não sabe se são atrizes. Jogo de cena. Isso. Só vi esses dois, mas a câmera fica parada, né? E ele faz umas perguntas fortes, ele tem uma voz forte, assim, né? Eu acho incrível mesmo, cinema, assim, o pouco que eu vi, né? Eu só vi esses dois. Aí a Grace concorda aqui com essa observação da Evelyn, né? Foi incrível mesmo, e para mim a entrevista na van simbolizou muito o trânsito de línguas e pessoas da fronteira. Foi sem querer mas aí novamente o Deus documentário atuando. Tava a seu favor, hein, esse Deus documentário. As velhinhas que eu acendi renderam. Amanda. Gostei bastante da diretora de escola relatando uma mudança de paradigma com relação à diversidade linguística no ambiente escolar. O movimento de marginalização e valorização. Que acho que é a professora que fala do Guarani, né? Acho que é de Porto Porã. De Ponta Porã, isso. Que o Guarani foi proibido, né? Durante um tempo, depois da Guerra do Paraguai, né? Porque justamente, isso é muito louco, né? Porque a língua ela é um fator cultural, né? Então, quando tu tira isso da pessoa, exato, se tu não fala a tua língua, quem é tu, né? Uhum. E proibir, né, essas questões de língua de fronteira, como elas são marginalizadas, né, sei lá, estou falando isso aqui dos estudos da ETEL que eu já li, né, da região de Ribeira, né, como vai sendo marginalizado, quem fala é marginalizado, enfim, sofre uma série de preconceitos, né, então, como que a língua, questões que a gente chama de glotopolítica, política linguística, né, está muito relacionada com questões sociais e políticas, assim, dá para pensar, o seu filme rende muito para quem, a Grace, que já fez aqui, que você fez viajar,
ela trabalha muito com políticas linguísticas, né? Ela deve ter viajado muito, né, Grace, nesse sentido aí também. Aí, deixa eu ver aqui. Tá. Aí a Amanda já falou, aí o Fábio. Já estive em países vizinhos e raras foram as vezes em que vi brasileiros sequer tentarem falar em espanhol, falam em português mesmo, então, retomando aquilo que você comentou lá em cima, o brasileiro está se esforçando a falar depois do Mercosul e a lei de termos espanhol na escola. Não sei se está se esforçando, né? Pelo jeito, das fronteiras, não. Não né? muito, Mas eu acho que tem muito a ver com isso que você colocou, né? Porque quando a gente tem imagem de brasileiro com o estrangeiro, né? Tem aquela coisa que as pessoas dizem muito, né? De que brasileiro é aquilo que a gente está desmontando, né? Do homem cordial, né? Que está sendo muito desmontado nos últimos anos, não está dando para sustentar esse mito, né? De fundação e de a identidade nacional, né? Eu acho que está sendo muito, está difícil de sustentar, né? Mas uma das coisas que se dizia era essa abertura ao estrangeiro, né? E esse esforço em entender o estrangeiro, mas aí é isso, né? Depende de quem é o estrangeiro. Qual estrangeiro, exato. Tanto que tem uma entrevistada que até fala isso, né? Que ela diz que a nossa língua é muito linda, o Guarani, né? Quem dera a gente falasse ela que nem o inglês, né? Por quê? Por que a gente não fala Guarani e fala inglês? Exatamente. E porque esses esforços, né? Se chega um francês, você fica, ai meu Deus, começa a falar croissant, abajur, né? Mas se chega o americano, você fica lá tentando falar aquela. Mesmo que não se fale exatamente, né? Mas com o espanhol, talvez não seja assim. É o que parece acontecer nas fronteiras, como você colocou no filme, né? Ok. Aí, como não enlouquecer ao levar 5 anos na produção do filme? Entendi que isso é normal, mas poderia ser menos tempo também? Então, gente, como eu falei, né? Infelizmente, o Brasil não tem uma indústria e na atual conjuntura política, o atual presidente está querendo fazer que a gente não tenha mesmo, porque ele quer acabar com a Agência Nacional do Cinema, né? Então, demora, porque principalmente longa-metragem, demora para tu conseguir financiamento. Como a gente não tem, como eu disse, uma indústria, né? A gente não tem estúdios, a gente tem a Globo, e a gente tinha até então o Fundo Setorial, que é um fundo do cinema, que ele meio que se retroalimenta, né? É um fundo feito com impostos que a gente que paga, né? Tudo que a gente passa na televisão, a gente tem que pagar um imposto que chama CRT. Então, esse dinheiro vai para esse fundo, e também as teles pagam um imposto, né? E esse fundo é reinvestido no cinema, que é da onde saíram esses editais públicos, que financiaram aí nos últimos 7, 8 anos, várias produções. Vocês podem ver tudo que tem o loginho da Ancine no início, Fundo Setorial e Ancine, veio desse fundo. Então, estava sendo... Igual era um modelo também em processo, né? A ideia também é que a gente usasse isso como trampolim para finalmente construir uma indústria, mas nosso tapete foi puxado, e aí eu acho... Eu quero ser otimista, mas eu acho que enquanto a gente tiver esse governo, o cinema nacional está em sério risco. E eu acho sempre importante a gente falar disso, porque se fala muito pouco de como é que se faz cinema no Brasil, né? E as pessoas têm a tendência de comparar realidades. Tipo, mas olha aí os americanos. Gente, a realidade de produção dos Estados Unidos é completamente diferente da nossa. Assim, não existe comparação mesmo. Então, eu acho legal. É complexo de entender, mas é importante explicar. Não dá para comparar. E, bom, estou falando com gente que está estudando língua, então vocês sabem como o elemento de construção de cultura passa por várias questões simbólicas, né? E os Estados Unidos estão aí, introjetados na nossa vida. Eu duvido que vocês não saibam falar pelo menos alguma palavra em inglês. Vocês não falam fluentemente, vocês sabem falar inglês, vocês sabem quem é o Capitão América, quem é o Homem-Aranha, quem é a Mulher Maravilha. Todo mundo já viu algum filme da Marvel. E será que os Estados Unidos sabem quem é a Macunaíma? Acho que muita gente não sabe, né? Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos,
porque eu acho isso muito sintomático da gente entender o que é a indústria, para o bem e para o mal, né? Claro que a gente pode falar do blockbuster no sentido ruim, que é isso, né? É uma massividade de uma cultura introjetada, mas ao mesmo tempo os caras funcionam, entendeu? Se pagam, tem uma indústria, a grana gira, e daí não é só no cinema, né? Tu faz um filme, tu paga a pessoa que faz a comida, tu paga a costureira que faz o figurino, tudo se movimenta. E no Brasil isso está sendo cada vez mais... Bom, a arte, no geral, aqui é uma coisa incrível, impressionante. As pessoas acham que a gente, sei lá, a gente faz arte nas horas vagas e trabalha no banco para pagar os boletos. Então, desculpa o meu momento militante, mas é que... Enfim, dei toda essa resposta para dizer que 5 anos, gente, não é nada. Até porque meu filme foi, assim, ridiculamente barato, perto do Los Silêncios, por exemplo. Eu acho que a Beatriz deve ter tido 10 vezes mais do que o meu orçamento, e ela tem coprodução com a Europa, se eu não me engano. O que deve ter dado um belo alívio financeiro, que entra euro e aqui vira mais dinheiro, né? A gente só teve coprodução com a Globo. Mas, enfim. Então, assim, quando vocês puderem, defendam o cinema nacional e expliquem que a gente não tem uma indústria e que a gente precisa da Ancine. Sim, sim. E eu acho que esse impacto, né, vai ser sentido mais adiante, né, nas produções, porque é isso que você está dizendo, um filme demora 5 anos, então ele saiu agora, né? Eu acho que o impacto do atual governo vai começar a ser sentido, talvez mais fortemente no cinema, a partir do ano que vem do outro, né, que aí provavelmente vai começar a sair menos filmes, né? Eu imagino, né, porque as pessoas levaram, sei lá, 5, 3 anos para gravar, e aí estão no momento já conseguiram a grana de alguma forma, estão no momento da edição, né, e aí, então ainda, esse ano e o próximo ainda deve ter coisa saindo, mas aí depois, né, vai ter um impacto ruim, muito ruim para 2022, sei lá, eu imagino. Ano que vem já, assim, a galera que estava vivendo de projetos do fundo setorial, eu acho que já vai sentir bem forte, assim, porque está estancado, não estão pagando, inclusive as coisas que foram ganhas, né, não estão sendo pagas, então, em termos de problemas financeiros, ano que vem a galera já vai sentir o tranco. Mas acho que 2022 vai ser mesmo a secura da fonte real oficial, assim. Então. Terrível. Aí, aqui, o Michel complementou aqui a pergunta do Gustavo, falando sobre, quando a Beatriz veio falar aqui, né, quando a diretora de Los Silêncios esteve no Charlas, chegou a comentar que foram 8 anos de produção, né, até sair do papel pensado, né, ela disse que mudou muito do que... e aí ela fez a filmagem em um lugar que alagava, então aí tinha que correr, porque e aí tudo isso ia mudando, né? Eram casas que eram altas, porque aí era seco, e depois ia subindo, aí as pessoas se locomoviam por barcos, que tudo isso... Sim, e também outra coisa, né? Conforme entra dinheiro de coprodução, essas pessoas também interferem criativamente, né? Eu não sei qual é o acordo que ela fez, mas dependendo da quantidade de grana, eles também têm uma interferência no roteiro, então também deve ter demorado por isso, não sei. Aí eu já estou também adivinhando. Mas isso também atrasa, né? Penso, bom, vou te financiar, mas... tem que, sei lá, usar esse ator aqui, sabe? A Karine fez aqui uma outra observação, a escolha dos poemas que aparecem, você poderia nos informar os nomes dos autores? Então, eu acabei botando nos créditos finais, tem um que é o próprio do Douglas, que depois, o nome é Portunhol Selvagem, na verdade é um texto, que na sequência ele já aparece falando, né? E os outros 2 poemas são do Fábio Aristimunho Vargas, que é um poeta pesquisador também da Tríplice Fronteira ali, Foz, Argentina, Foz, Porto Iguaçu e Cidade Leste. Legal. Aqui o comentário do Gustavo, que eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo deste grupo aqui, eu acredito que todo mundo, que esse povo de espanhol é tudo meio de esquerdinha, sabe? Então... você entre iguais, fique tranquilo. A gente adora uma manifestação, a gente é desses. Aí precisamos tirar esse governo, né? Também eu acredito que está todo mundo de acordo aqui. A Amanda falou sobre, acho que está falando sobre a indústria americana, né, de cinema, norte-americana, que é o chamado soft power, né? Que é essa forma de você
conquistar pelo meio da cultura, parece que é bobagem, só é legal, né? Quando você vê, você já está, né, completamente comendo hambúrguer e comprando coisas americanas, a Nike, não sei o quê, porque você viu no filme, né? Está completamente relacionado a questões econômicas, ainda que a gente não perceba, né, tão facilmente. Assim. Aqui a Luciana fez um comentário que é triste mesmo, né? O triste é que muitos brasileiros não sabem quem é Macunaíma. Também temos essa questão, né? E o Gustavo, hoje mais gente sabe quem é o Capitão América do que o Macunaíma no Brasil. Né? Então, o que isso quer dizer, né, cara? Isso que a gente estava falando sobre, né, o poder da indústria americana. Aí continuaram aqui nesse tema, vai falando de literatura, falou Macunaíma, o povo aqui da letra já se animou. Tanto é que muitos atores que estão iniciando na indústria preferem ir para os Estados Unidos tentar carreira porque tem mais trabalho e chances de dar certo, uma pena. E eu defendo e sei que precisamos dar assim. Eu lembrei de uma outra coisa, outro dia, faz um tempo, eu vi uma entrevista com o Darín, não sei se você viu, uma entrevista do Ricardo Darín, que é muito legal, assim. Perguntam para ele, por que você não vai filmar, né, nos Estados Unidos? Ele, para que eu vou filmar nos Estados Unidos? Sair daqui, meu trabalho, e que papéis que vão dar para mim lá, né? Qual o sentido de aqui eu tenho filmes, né, que a indústria cinema argentino é muito... É mais estruturada que a nossa. E é constante, né? A gente vai ver a história do cinema brasileiro, tem períodos dependendo dessas políticas nacionais de cinema, né? A gente tem períodos em que se produz muito, se produz diversamente, né? Depois tem períodos em que não. Hoje em dia, uma coisa que eu acho muito interessante no Brasil é que não há só um centro, né, de cinema, né, no Brasil. Então, a gente vê os filmes não são só feitos no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Não, ainda bem, tem alguma coisa na água do Nordeste lá, que essa galera faz um filme. Tá bombando, né, os melhores filmes, assim, que surgiram nos últimos tempos, vieram de lá, né? Você produzindo aí no Rio Grande do Sul, né? Então, eu acho e aí a indústria argentina, que certamente se concentra em Buenos Aires, eu acho um pouco provável que haja outros, ou deve haver. Mas, assim, eu imagino que Buenos Aires seja o grande centro, mas é uma produção mais estável, né? Sei lá, e de reconhecimento no exterior, sei lá, aí a gente está falando dos Estados Unidos, né? Uma coisa que pega é você participar de Oscars, né? O La Historia Oficial, que é um filme argentino dos anos 80, acho que é de 83, uma coisa assim, ganhou um Oscar, né? Depois ganhou outro Oscar, O Silêncio dos Seus Olhos, então, sei lá, eles têm uma tradição que eu acho que diferencia, né? Então, mas que, enfim, permite que o Darín, talvez, né, diga, para que eu vou para os Estados Unidos, né? Mas eu acho que também passa por essa coisa de se entender, né, que é isso. O Jorge Furtado, que é um cineasta daqui, que sempre fala muito desse falar do seu lugar, né? Ele diz, não que eu não posso fazer um filme sobre o Rio de Janeiro, mas se eu for fazer um filme sobre o Rio de Janeiro, talvez eu vou fazer um filme de turista, vou filmar o Cristo, sei lá. E é muito diferente de eu fazer um filme de Porto Alegre. Eu conheço Porto Alegre, eu sei que essa rua aqui, que para quem está vendo pode não dizer nada, eu sei todos os significados que ela tem, né? Não que a gente não deva, mas essa coisa de também entender o seu lugar. Então eu acho uma escolha dele nesse sentido é isso. Eu sou argentina, eu faço filme argentino, me entendo nesse contexto, né? Para que eu vou falar inglês, fazer filme nos Estados Unidos, sei lá. Se tá bem de grana, se tá recebendo bem, tá fazendo o que ele gosta, para que vai passar trabalho, né? Sim, em geral os filmes que dão para os atores latino-americanos são estereotipado, né? Enfim. Tem, sei lá, o Antônio Bandeiras, né? Ele fazia filmes incríveis na Espanha, foi para os Estados Unidos, cada coisa, né, que saiu, assim, sei lá, dá até dó. Ok, aí a Luciana que defende Ancine. Elina, gostaria de saber como foi a coprodução com a Globo Filmes e Globo News. É raro vermos a fronteira representada na mídia, e menos ainda as questões dessa variedade linguística. A perspectiva do filme passar na TV? Então, a coprodução aconteceu através de uma rodada de negócios, né? Tem eventos de cinema em que a gente se inscreve, e aí a gente chama de players, que são, assim, no caso, as retransmissoras,
ou as produtoras que também estão com alguma perspectiva de ter grana para investir, também se inscrevem, e aí tu coloca lá o projeto e elas selecionam com quem elas querem se encontrar. Então a gente marcou essa reunião, eles gostaram do projeto, investiram. Então essa coprodução, eles não são, como é coprodução, a gente é sócio no filme, né? O nosso acordo é que depois de estrear no cinema, a primeira janela, que a gente chama de exibição, vai passar na Globo News, e agora a gente também fechou vai passar no Canal Brasil. Agora, quando? É a grande pergunta, porque antes eu preciso estrear no cinema, e o cinema tá desse jeito aí que não sabemos, né? Não sei se a gente vai estrear numa sala presencial, se vai ser virtual, estamos tentando entender como é que a gente vai fazer isso agora. Alessandra Almeida, amei o filme, maravilhoso, me fez pensar ainda mais sobre a questão fronteiriça, sobre o aspecto de identidade política, cultura e línguas, que só comecei a me dar conta quando fui aluna da ETEL, que é a professora que estuda, que eu comentei com você, que estuda a fronteira com o Uruguai, né, a língua do entreverado. Como já falaram, me chamou muito a questão do Brasil não se inteirar com a cultura dos nossos vizinhos, e outra coisa são os preconceitos com as línguas e cultura dos povos originários. E, entre outros pontos, a preferência pelo termo espanhol castelhano, sendo que seria a mesma coisa, não é? Não sei, eu tenho aqui uma explicação para dar de quem é professora de espanhol, mas eu não sei se você pensou, ou teve alguém que falou sobre isso durante a filmagem. Na verdade, eu estudei sobre, né, que o castelhano vem do reino de Castela, né, que era o nome antes da Espanha virar Espanha, e aí eu acho que é uma questão de nomenclatura, mas aqui no filme, tanto que a Suzana traz isso, né, as pessoas fazem essa separação, porque como os bolivianos, os peruanos também têm isso na Constituição, né, que se fala castelhano, eles acham que isso é língua de terceirmundista. Espanhol é que se fala na Espanha, que é europeu e é melhor, é mais legal. Mas tu vai ter a explicação acadêmica com certeza melhor que a minha. Nem sei, tem mais amigas aqui, não sei se é Grace, é Rosângela, é que isso já foi tema a gente tem uma historinha interna nossa aqui, da área de espanhol, né, que somos a área de espanhol do Departamento de Letras da Unifesp, onde eu trabalho, somos 8 professores, né, a gente teve, contar uma anedotinha nossa, né, aí a Grace foi uma grande, se a Grace quiser depois complementar, ou quer falar, Grace, contar a história? Não, conta aí, só ia falar que o tema recorrente que sempre volta. O tema recorrente que sempre volta, né? Enfim, a gente teve há uns anos atrás, acho que uns 4 anos, uma discussão sobre isso, né? Se a gente deveria, porque estava em um momento em que a gente estava repensando os nomes das áreas, em geral, do Departamento de Letras, e o nosso nome era gigante, era Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, né? Você perde até o ar, você não consegue nem falar a frase inteira, de tão gigante que era. E aí a gente, vamos mudar, então vamos mudar tudo, radicalizar. Aí tinha professores aí, vamos pôr castelhano, vamos tirar espanhol. Ou vocês me complementam, tá, Rô? A Rô também é professora, e a Grace. Aí houve uma divisão na área, teve professores que defendiam castelhano e professores que defendiam espanhol. Aí a galera, né, todo mundo acadêmico, né, então a galera foi fundo, foi procurar bibliografia, né, a gente ia fazer uma reunião para falar só sobre isso, o povo já se animou total, assim, né, e aí no final o que a gente viu é que depende de quem está falando, de quem está observando, então para a Etel, por exemplo, que é uma professora do Uruguai, para ela o nome castelhano carrega na região de quem, para o Uruguai, o conceito, a palavra castelhano carrega uma história de opressão, né, porque é isso que você falou, por exemplo, para a gente ver os Estados Unidos como imperialistas, mas um boliviano, né, na Bolívia se vê o Brasil como um país imperialista, então depende da sua perspectiva. E para o Uruguai, a Argentina e o Brasil
são duas forças muito grandes, né? E aí a palavra castelhano se associava para o Uruguai com a Argentina. Então, que na Argentina se diz que se fala castelhano. E uma outra professora, que era argentina, dizia que ela estava defendendo o castelhano. E aí, quando ela ouviu, porque ela achava que espanhol, né, na perspectiva dela, espanhol era do opressor Espanha. Então, veja só a cadeia, né? E aí, para ela, então, o castelhano tinha todo sentido, porque era você negar cortar esse vínculo com a Espanha. Mas aí, para o Uruguai, o castelhano era você se colocar no lugar de oprimido pela Argentina. Veja só que loucura, né? Parece uma coisa tão simples. Então, Alessandra, não é a mesma coisa, né? Enfim, quando a gente tem mais de uma palavra é porque não é a mesma coisa, né? Então, no final, a gente falou, aí a Grace, que é uma pessoa muito conciliadora, ela falou, então vamos deixar no nome da área, vamos deixar no nome das disciplinas, são as literaturas, ficam literaturas em castelhano, e as línguas se chamam língua espanhola, né? Então, a gente acaba, que, enfim, é uma polêmica que existe, então vamos deixar essa polêmica exposta, porque essa polêmica está dentro da nossa área. É importante. Então, vamos deixar essa polêmica exposta no nome das disciplinas. É isso, gente? Grace Ho, eu contei a história direito? Isso, a gente assumiu a complexidade, né? Que é muito difícil, mas acho que nos revela também bastante do que a gente pensa, né? E do respeito que a gente tem, essas perspectivas diversas, né? A Rô, quer falar, Rô? Foi perfeita. Ai, nossa, adoro ser chamada de perfeita. Obrigada, Rô. Não, gente, não está dando para falar muito, não. Tem muitas coisas acontecendo na casa, mas é isso. E dizer para a Thaís que o filme é muito legal, e isso que essa sua fala introdutória a respeito da questão dos construtos, né, me fez pensar muito essa questão das construções, né, e ao mesmo tempo a gente vai desconstruindo a partir do que você colocou ali. Muito bacana, muito bonito. Bom, vou fechar aqui. Obrigada, Rô e Grace, pela contribuição. Temos aqui ainda algumas perguntas, já estamos aí, a gente pode passar uns minutinhos, Thaís? Pode. Então, vamos lá. Já estamos chegando às 4h30, o povo se empolgou, né? Gostei bastante do trecho em que um dos entrevistados meio que disse que viveríamos melhor sem fronteiras, por me considerar anarquista, partilho muito dessa visão. Poderia comentar o que pensa sobre isso? Sobre não ter fronteira? Cara, então, eu acho que ela, na verdade, talvez a gente tenha que ressignificar o conceito dela, né? Eu saí do filme achando que, na verdade, a fronteira é uma coisa que pode nos aproximar. Porque também a gente não pode ser ingênuo de achar que vai ficar tudo igual, né? A gente é diferente. Mas isso não precisa necessariamente ser alguma coisa ruim. Então, eu gosto muito que o conceito que os indígenas trazem, né? Porque eles não se consideram iguais, mas ele não coloca um nome nesse trajeto que ele faz, né? Eu acho que até é uma professora que fala assim, eu não digo que eu vou ali no Paraguai visitar o meu parente, eu vou ali na casa do meu parente. Talvez eu vou cruzar um rio, vou atravessar um mato, sei lá. Mas não tem ela sabe que ela vai para um lugar diferente, mas agora que esse cruzar esse espaço, no nosso conceito branco, mudar todo um conjunto de leis e culturas e tal, não sei, aí tá, eu vou entrar numa coisa geopolítica, né? Eu acho que vai muito mais da gente tentar ressignificar o que pra gente é fronteira, sabe? Porque eu acho que a diferença é boa, como eu falei, a coisa da alteridade, né? Porque é no choque que a gente se reconhece, porque se tu fica olhando no espelho o tempo inteiro, tu não te questiona nada, né? Então, não sei, não respondi, né? Fiquei aqui viajando, parece que eu tô na mesa do bar. A Cibele colocou aqui, que horror esse governo, parabéns pela resistência e pelo filme, amei. Obrigado por esse retrato, por compartilhar esse cotidiano do português e espanhol portunhol nas fronteiras. Uma pergunta é mais uma parabenização. A Luciana, desde adolescente eu decidi não querer aprender inglês, bobeira grande, porque aprender sempre é incrível, porque não queria usar a língua dos imperialistas.
mas quando comecei a ensinar espanhol no milênio passado, desenhava o mapa da Espanha na lousa. Luciana, a gente tem essas contradições, né? Achando que comparando com os Estados Unidos, é um império menor, mas era tão imperialista, assim, né, com relação aos países latino-americanos. E ela continua, só mais tarde percebi o quanto o Brasil é imperialista também, né, com relação aos seus vizinhos hispânicos, fiquei triste, mas percebi que isso pode ser mudado pela educação. Se os brasileiros só pensam no futebol da Argentina, nas Farc colombianas e no contrabando paraguaio, não vão conseguir olhar para a beleza do tango, das pinturas do Botero ou das danças paraguaias. Preciso aprender sobre isso, hoje tento colocar algo significativo dos vizinhos nas aulas. É muito chocante, né, quando a gente percebe que o Brasil é imperialista, né? Muito, gente. Quando eu me dei conta disso também. Enfim. Agora entendi, bom, aqui piadinha interna, né? Agora entendi tudo sobre o nome das disciplinas, que os alunos devem ficar meio confusos, né? Quando vem tudo aquilo. Então, temos Por que um é castelhano e o outro é espanhol? Gente, que é isso, né? Enfim, então aqui foi revelado o segredo da área de espanhol, como disse a Karine. E a Alessandra, tá. E conversa de mesa de bar também é ótimo, respondeu sim. Aí eu acho que conseguimos aqui dar conta das perguntas. E aí já são 4h30, eu acho que a gente pode ir finalizando, mas foram muitas perguntas, não é sempre, viu, Thaís, que tem essa participação, vou falar que foi incrível. Que bom, eu adoro, eu falei, e é real isso, assim, para mim a parte mais legal, além de fazer o filme, claro, é trocar sobre, né, saber como é que as pessoas receberam, o que entenderam, o que não entenderam, como é que isso tirou elas do lugar, que eu acho mais massa de uma obra artística, né, quando algo te tira do lugar. Isso, aliás, é uma coisa que eu digo para os meus alunos, assim, vejam filme, e mais que tudo, vejam filmes que vocês não gostam. Porque é esses filmes que vocês vão assistir com atenção, né, porque tu tá ali te forçando a tá vendo aquilo, porque aquilo tá te tirando do lugar, né? Uhum. Então, fica a dica para vocês também. Que foram umas perguntas meio... a gente queria ter estado nessa aula com você, Thaís, desagrego. Na próxima! Aí foi ótimo, parabéns pelo filme, espero que tu consigas fazer um próximo. Então, o pessoal que já está falando até meio gaúcho aqui já. Já está sendo, né, a interlíngua, está rolando uma interlíngua São Paulo. Adoro! E eu acho que foi muito legal também. Bom, aí teve aqui a perspectiva muito do pessoal, não todos, né, mas a maioria das pessoas que estiveram aqui na sala são de letras, né, aí ficaram te cutucando aí quanto às questões linguísticas, né, mas com certeza seu filme vai ser muito, depois que ele estiver livre, que a gente tiver mais acesso, assim, vai virar material de aula de espanhol, viu, pode ficar. Ai, que bom! Daí já vai virar um clássico das aulas de espanhol, né? Porque tem muita coisa ali para a gente discutir, muita coisa que a gente fala na sala de aula, né? Que a gente, com base em textos, né, de pesquisas, né? Quero usar na aula, o Gustavo já está falando. Então, porque vai ser tudo, muita coisa que a gente leu, tipo, a gente que está pesquisando, da academia e sei lá, o seu filme mostra, né, aquilo acontecendo. Né? Então, além ele não é tão longo, né? Não é um filme de 2 horas, até para usar a gente ver junto na sala de aula, né? Eu acho que ele vai virar um clássico. Daqui a muitos anos ainda a gente vai estar usando o seu filme. Tomara, melhor presente que um cineasta pode receber. E é isso, aí o pessoal que está dando, com certeza o filme será um clássico das aulas. E é isso, muito obrigada, né, Thaís, volto aqui a agradecer, você foi incrível, né, ter aceitado o nosso convite, e aprendemos muito, né, as pessoas participaram, porque eu acho que porque foi isso, elas gostaram, e isso moveu várias questões, né, linguísticas e identitárias, né, então, foi uma tarde muito, muito boa, e obrigado por você ter, né, aí, né, você falou que estava na campanha, uma correria, pegou 1h30 aí para nós e disponibilizou o filme, então,
Foi muito, muito legal, a gente agradece muito. Vamos esperar, né, o seu próximo filme, se for Portunhol 2, mas se não for, ou As Outras Fronteiras, né, a gente está aí esperando, ou se não, já está com algum encaminhado aí, faz algum projeto? Projeto sempre tem, né? Agora me falta dinheiro. Mas, então eu vou contar com a ajuda de vocês para quando a gente lançar no cinema o Portunhol, vocês ajudar a divulgar, porque assim, nada é melhor do que divulgação orgânica. Ótimo, pode deixar que a gente vai super, conte com a gente, faremos sim essa divulgação. Bom, é isso, então muito obrigada, pessoal, também que assistiu, obrigada pela participação, foram muito boas as perguntas, foi super legal a nossa conversa, e aí também eu já aproveito para avisar que o próximo filme a nossa próxima edição vai acontecer no dia 12 de dezembro. Michel, me ajuda aí, eu esqueci o nome do filme. O Michel que vai falar, nosso querido bolsista aqui do Charlas, ele que vai apresentar o filme, é um filme uruguaio que está disponível no Retina Latina, Outra História do Mundo, o Michel colocou aqui para nós no chat, então vocês estão todos convidados também a participar, daqui a pouco a gente começa a divulgação. É isso. Obrigada, gente, bom fim de semana, um beijo, esperamos vocês na próxima. Tchau, Obrigada, Thaís. gente. Tchau, tchau. Tchau.